Oi, meu nome é Hugo e nesse vídeo eu vou mostrar uma solução com inteligência artificial para imobiliários. Vai desde o atendimento básico, como tirar algumas dúvidas sobre possíveis imóveis com usuários, né, que entram em contato. Então ele vai mandar imagens, ele vai mandar dados dos imóveis, é, qualquer hora por dia, tá? O horário não importa. Ele vai também fazer agendamentos, informar os corretores sobre pessoas interessadas, né? O agendamento depende, pode ser, por exemplo, direto numa agenda, pode ser só um e-mail que ele envia para algum corretor avisando. Você pode também pedir imóveis por características, né? Por exemplo, entrei lá e quero um imóvel num determinado bairro. Aí eu digito o bairro, ele me diz opções, diz as características como tamanho, número de quartos e tudo mais, ele me dá opções. Peço fotos, ele me envia mais fotos, certo? E aí o objetivo final dessa solução basicamente é fazer o cliente tomar alguma atitude, né? Como pedir para falar com o corretor, tirar alguma dúvida específica, como por exemplo uma dúvida de financiamento, né? Ou agendar uma visita. E aí eu vou mostrar como essa solução funciona, tá? Claro que cada empresa ela tem necessidades diferentes, então pode ser que essa aqui que eu estou mostrando não seja exatamente a necessidade do que uma determinada imobiliária precisa. Mas isso é só um exemplo, isso sempre pode ser moldado de acordo com o que a empresa precisa, tá? Então, primeiro eu vou mostrar a solução, e aí depois eu mostro um pouco de como foi construído. Primeiro eu vou mandar um oi aqui. Eu configuro sempre um tempo de resposta, certo? Aqui eu diminui um pouco, mas é interessante deixar pelo menos 20 segundos de intervalo toda vez que alguém pedir alguma coisa, né? No mínimo. Porque senão o cliente ele manda um oi, aí ele vai mandar outra mensagem, aí ele começa a sair respondendo, né? Aí é interessante colocar um delay. Aí aqui ele respondeu: olá, disse o nome e perguntou como pode ajudar. Eu vou pedir algumas coisas para ele. Primeiro, eu vou pedir um imóvel numa localização específica, né? Num bairro específico. Aí eu vou falar aqui para ele. Eu disse para ele que eu quero um imóvel em Boa Viagem. Boa Viagem é um bairro de Recife, tá? E ele vai procurar no estoque para ver se tem. Esse tipo de pergunta tem um processamento maior. Então ele vai lá, ele vai pegar as imagens, a descrição desses imóveis, juntar e, e apresentar da forma que eu configurei ele. A forma de apresentação de um imóvel varia, né? Pode ser uma imagem e a descrição, pode ser sem imagem, pode ser uma imagem, um link, pode ser algumas informações, um link e não tem imagem nenhuma, né? O link pode ser o link do site, por exemplo. Então varia, né? Varia da forma ali que a pessoa quer que apareça a informação. Aí aqui ele colocou, entendi, estou buscando imóveis em Boa Viagem, adequados ao seu perfil. Aqui vão 3 sugestões iniciais. Então primeiro ele vai me mandar alguns itens, né? Não necessariamente sempre ele vai mandar tudo que tem, não, tá? Às vezes ele vai mandar só um, ele mandou 3 aqui, eu poderia mandar mais, depende do que foi configurado. Eu acho que eu configurei para ele mandar de 3 em 3. Aqui, ó. Aqui vão 3 sugestões iniciais. Se eu pedir mais, ele vai mandando mais se tiver no estoque, tá? Aí ele colocou aqui, ó, cobertura duplex, de luxo, colocou aqui, maravilhoso apartamento. Eu vou pedir mais imagens desse primeiro aqui, né? Porque assim, ele não vai mandar todas as imagens de uma vez só, a não ser que eu mande ele fazer isso. Aqui eu preferi que ele não fizesse isso. Ele manda uma foto de apresentação. Se a pessoa estiver interessada, ela pede mais fotos, né? Claro que vai depender do que cada pessoa acha. Eu pedi mais fotos do primeiro imóvel que ele mandou. Aqui é a mesma coisa, eu também posso configurar quantas imagens ele vai mandar, tá? Ele pode mandar 3 imagens, 4 imagens, 10 imagens. E aí o cliente vai pedindo e ele vai mandando mais. Aí tá falando, né, aqui vão mais fotos do apartamento amplo com vista para o mar na Avenida Boa Viagem. Selecionei algumas adicionais para você. Aí o que acontece? Daqui, se eu fosse um curioso, provavelmente já teria sanado a minha curiosidade, né? E ninguém precisaria ficar o dia todo respondendo só pessoas que querem saber o valor, sendo que o valor tá na cara,
que quer, sei lá, uma imagem da sala, né, feita apareceu aqui, sendo que tá lá no site. Então, se fosse um curioso, provavelmente daqui já teria ido embora e ninguém teria perdido tempo, certo? Isso é interessante. Agora, eu vou mandar um áudio para ele perguntando o valor do condomínio, certo? Olha, qual o valor do condomínio desse imóvel? Porque assim, se eu sou uma pessoa interessada, eu começo a fazer perguntas e no final eu tomo uma decisão. Nem sempre eu vou comprar, nem sempre quem está falando ali vai ser uma pessoa interessada de fato, né? Mas aqui ele está respondendo, ele tem as informações, ele tem uma configuração que foi feita para ele responder, ele vai respondendo. Até esse conto aqui eu ainda poderia ser um curioso também, poderia ser só alguém que iria fazer algum corretor perder tempo, né? Mas aí tá respondendo. Então, eu tenho agora o valor do imóvel, o valor do condomínio, ele vai procurar lá para mim. Ele, ele respondeu em áudio aqui, vamos ver. Claro, o valor do condomínio para o apartamento amplo com vista a mar na AV Boa Viagem é de R$ 2.500 mensais. Essa informação atende ao que você busca? Posso oferecer mais detalhes sobre o imóvel ou alternativas em Boa Viagem. Ele falou, né? Posso oferecer mais detalhes sobre o imóvel, o alternativo em Boa Viagem. Ele falou o valor aqui do Na condomínio, AV Boa Viagem é de R$ 2.500. R$ 2.500. No final aqui ele até engasgou um pouco, né? Mas essa configuração de voz dá para ir alterando até ficar minimamente ok. Mas vamos lá. As formas de pesquisa tem algumas, né? Aqui eu só falei e pedi um imóvel em Boa Viagem. Só que eu também poderia pedir um imóvel por código, né? Sei lá, vi o código no site e quero mandar esse código para ele, para ele me informar se aquele imóvel com aquele código está disponível, etc. Né? Então eu falei assim, falei, quero informações sobre o imóvel de código 2. Como esse código vai ser, não importa. Pode ser letras e números, só números. Não importa, tá? O que importa aqui basicamente ter a opção, né, dele, dele pesquisar por códigos. Eu também poderia pesquisar por configurações de tamanho do imóvel, quantidade de quartos, quantidade de banheiros. Eu pesquisei até agora por localização, né? E por código. Mas a forma meio que não importa muito. Se ele tem a informação lá, ele vai buscar. Falou, maravilhoso apartamento de luxo de frente ao mar, na Avenida Boa Viagem. Porteira fechada, né? Aqui vão as informações detalhadas. Aí ele passou aqui um resumo das informações é, que eu configurei para ele mandar, tá? É, Aí ele falou, essa opção atende ao que você busca, posso fornecer mais fotos, detalhes sobre o condomínio ou alternativa em Boa Viagem. Aí aqui, se eu tivesse interessado, eu poderia falar assim, quero agendar uma visita para esse imóvel. Eu poderia também perguntar sobre financiamento, né? O que vai acontecer quando eu perguntar isso depende. Aqui, ele vai me pedir informações para agendar e vai agendar a visita. Em outros casos, ele poderia ser redirecionado para um corretor, né? Para ele responder. O corretor iria receber os dados do que aconteceu na conversa, né? Por exemplo, o cliente se interessou por esse imóvel na Avenida Boa Viagem, quer agendar uma reunião para amanhã às 10 horas, né? Ele só envia aí um e-mail ou uma mensagem, né, via WhatsApp pro corretor, e o corretor dali ele assumiria, né? Aí ele falou aqui, né? Claro, fico feliz com o seu interesse. Para agendar a visita, preciso do seu e-mail para confirmar os detalhes, né? Aqui ele falou, poderia me informar seu e-mail, assim posso prosseguir e sugerir horários disponíveis, né? Eu vou colocar aqui um e-mail, e vou colocar amanhã, coloquei meu e-mail e disse o horário que eu quero agendar, né?
Se por acaso tiver disponibilidade, não tiver disponibilidade, ele avisa, né? Fala, olha, não tem disponibilidade esse horário e tal. Ele pode até me sugerir, né? Horários para fazer esse agendamento, mas se tiver disponibilidade, ele já agenda, né? Já agenda, já informa a pessoa responsável que o agendamento foi feito e se ela quiser entrar em contato para tirar mais alguma dúvida, ela entra em contato depois. Fala assim, ó, claro, agendei a visita ao maravilhoso apartamento de luxo, enviei uma confirmação para o seu e-mail, né? Aí vamos ver aqui. Primeiro vamos ver a agenda, né, para ver se ele mandou de fato. Aqui, ó. Hoje eu tô gravando isso no dia 19, né? Ele agendou para amanhã, o dia 20, né? Visita ao maravilhoso apartamento de luxo, que é o nome do apartamento, né? E aqui ele me mandou um convite para esse e-mail. Deixa eu ver aqui a agenda. Aí aqui ele mandou, né, o convite. Provavelmente depois ele vai me mandar um e-mail também, falando sobre esse possível agendamento. E se eu confirmar, ele já vai confirmar lá também que eu tenho interesse de ir, certo? Deixa eu fechar aqui. Aí aqui pronto, aqui por exemplo seria uma pessoa que se interessou em ir. Ele também poderia redirecionar para um corretor, alguma coisa assim do tipo, tá? Agora eu vou mostrar como que, por cima, tá? Como que foi construído essa solução, tá? Primeiro, esse aqui é o workflow principal, tá? O que que ele faz aqui? Ele recebe os dados, eu mandei texto e áudio, né? Eles são processados aqui. Aí tem uma questão também que se a pessoa quiser se intrometer na conversa, né? Um corretor identificou ali uma oportunidade, quer interromper a IA, ele quer falar. Quando ele fala, isso é entendido, né? Que ele está falando, e a IA para, né? De falar e começa e fica um tempinho sem falar, né? Esse tempo é configurável, né? Uma hora, um dia, uma semana, não importa, né? Aí ele cadastra o usuário, ele processa aquela informação, né? O que eu pedi, ele pode mandar um imóvel, ele pode mandar um áudio, ele pode mandar só um texto, né? De acordo com o que eu pedi. Aí seria a função principal. Aí essa função ela é ligada a outras funções, certo? Como por exemplo pegar os imóveis, porque vamos lá, esses imóveis eles têm que estar, eles precisam estar em algum lugar, certo? Nesse caso aqui, eu estou buscando de um site específico, né? Poderia ser de um CRM, por exemplo, né? Eu peguei um site aqui aleatório só para pegar esses dados e eu disse para ele raspar esses dados, né? E primeiro ele vai pegar os links desses imóveis. Poderia ser o site de uma imobiliária também, caso ele não tivesse algum tipo de conexão. É, as situações são variadas, certo? Essa forma aqui garante que se o imóvel está disponível, eu consigo ir lá e pegar os dados dele, certo? Se eu não conseguir por algum motivo uma conexão direta ali, eu posso, se o cliente consegue visualizar os dados, a ferramenta vai conseguir também. Ela vai extrair esses dados, organiza eles, e cadastra no banco de dados. Aí aqui primeiro ele pega os links, né? Aqui são vários links, né? Então, primeiro ele pega o link para depois acessar cada link. Aí aqui ele acessa cada link, extrai as informações. Aí primeiro ele joga para uma planilha, depois ele joga para o banco de dados, tá? Aí a forma que isso aqui vai ser startado, deixa eu até arrumar aqui. A forma que isso aqui vai ser startado depende, tá? Você pode configurar um gatilho para ele todo dia às 8 horas da manhã fazer isso. Você pode configurar para ele ficar observando constantemente o site. Aí quando tem alguma alteração, ele vai, pega aquela alteração e preenche no banco de dados.
A origem dele aqui varia, tá? Eu estou usando uma ferramenta chamada Firecrawl, né? Ele tá ligado a essa ferramenta é o que faz a raspagem, tá? Só para explicar de onde vem isso, né? Usei 42% aqui dessa ferramenta e, basicamente, resumindo, ele pega os imóveis sem uma conexão direta, né? Eu não tenho uma API desse imóvel web, desse site aqui eu não tenho, mas mesmo assim ele veio aqui, pegou os dados, pegou as imagens e cadastrou para mim, tá? Mas poderia ser só um site de uma corretora normal. Aqui eu tenho acesso ao estoque, né? Aqui ele envia pro corretor, ele dispara uma mensagem pro corretor, e aqui ele tem um agendamento, né? Aqui ele pode agendar e ele pode ver quais são os agendamentos que foram feitos. É algo que não é tão complexo, tá? Não é uma aplicação tão complexa, mas é uma aplicação com muitas variáveis, certo? Então, claro que isso vai variar de acordo com cada empresa. Tem gente que vai precisar de menos funções, tem gente que vai precisar de mais. Tem gente que não quer a configuração da forma que ela foi apresentada, quer de outra forma, quer com outro tom de fala, né? Quer um tom mais corporativo, um tom mais despojado, isso aqui varia, tá? Esse foi o vídeo, tá? Lembrando que se você precisa dessa solução na sua empresa, meu contato tá na descrição, certo? Lembrando também que isso pode ser moldado de acordo com até com as suas ferramentas também, certo? De acordo com o que você já usa no dia a dia. Ah, eu uso um CRM e tal, e quero que os dados venham de lá. A gente pode ver essa possibilidade. Eu não tenho nada, tenho só uma planilha. A gente pode ver essa possibilidade também, tá? Esse é adaptável de acordo com a situação de cada empresa. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais coisas, clica no link da descrição, entre em contato comigo, tá? Você vai estar falando diretamente comigo. E aí eu vou solucionando suas dúvidas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e é isso.